Chegamos ao fim da tão esperada quarta temporada de From e já com muita polêmica, porque na minha cabeça eu só fico me fazendo algumas perguntas. Pra que passar tanto tempo construindo toda aquela tensão em cima do Golem se não ia servir absolutamente pra nada agora? Por que a Fátima não virou a mulher de kimono e virou um monstro comum? E o arco do Storywalking da Julie e as visões da Marielle não serviram pra nada? Tem coisa demais pra gente explicar nesse vídeo, analisar e, claro, criticar sobre esse último episódio e a temporada como um todo de From, então assiste esse vídeo até o final. E é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse episódio 10 é que, sendo muito honesto com vocês, ele pareceu muito mais um mid-season finale do que um final de temporada de verdade, sem ritmo, cheio de conveniências de roteiro e sem sequer uma resposta dada nesse episódio final ou na temporada como um todo. A gente viu uma temporada sem peso nenhum, deixando a gente se questionando se realmente nós vamos nos decepcionar no final da próxima temporada. E eu não sei você, mas eu já tô me preparando aqui. Será que a série se encaminha para um final nada a ver assim como Lost? Então assim, o grande problema dessa quarta temporada é ela ser muito insossa e bem mediana, principalmente se você comparar com as 3 primeiras. E assim, pensando por outro lado, tudo bem, isso pode ser super comum em séries muito longas, sempre tem aquela temporada que é um pouco mais fraca que as outras, né, para preparar o terreno, mas isso não impede da gente falar as coisas ruins e também, por que não, as coisas também que funcionaram nessa temporada. Então bora destrinchar aqui, tintim por tintim, tópico por tópico. Esse vídeo tá muito bem organizado, tá muito legal, tenho certeza que você vai gostar. O caos dos subplots abandonados. Para mim, o maior defeito disparado foi a quantidade de subplots jogados que nunca foram respondidos. Pareceu um desperdício de tela absurdo. Pega o Golem, por exemplo. Para que toda aquela construção? Qual foi o objetivo daquilo? Eles vão usar ele de alguma forma na quinta temporada? Porque do jeito que as coisas terminaram, a gente fica pensando ali que a história da Fátima vai tomar um rumo completamente diferente. E falando em Fátima, né, eu tô com sentimentos bem mistos sobre essa transformação dela. Porque visualmente foi muito legal, mas cadê a lógica por trás disso, gente? Se ela ia virar uma entidade daquele lugar, eu tinha quase certeza que ela ia se tornar mulher de kimono, sabe? Principalmente considerando o quanto elas são parecidas e como as duas estão envolvidas na entrega de um bebê monstro. Mas não, a gente viu ela virar um dos monstros comuns. E por quê? E mais importante, como? E eu falo como porque isso meio que contradiz tudo que a gente sabe sobre os monstros até agora. A regra era que eles viravam aquilo porque faziam um acordo para sacrificar os filhos em troca de imortalidade. E a Fátima simplesmente se transforma assim num estalo. Minha teoria é que, será que isso está diretamente ligado ao fato dela ter bebido o sangue do Homem de Amarelo? Ou ela ter gerado ali o monstro sorriso? Não sei, eu já trouxe essa teoria inclusive no canal, já falei sobre isso, já vi muitos canais e tópicos na internet falando sobre isso, mas sinceramente não é uma coisa que me convence muito, sabe? Ela ter virado monstro simplesmente porque ela gerou o monstro sorriso ou ela estava gerando um bebê que foi sacrificado para trazer à vida o monstro sorriso, sabe? É uma coisa muito confusa e eu acho que a quinta temporada não vai ter tempo de explicar isso. Fantasmas e anéis perdidos. E falando em coisa meio jogada do nada, olha que interessante aqui se a gente falar dos fantasmas. A gente viu no primeiríssimo episódio, depois nada mais aconteceu, ninguém mencionou mais e de repente, 9 episódios depois, o fantasma reaparece na nossa cara e mais uma vez sem explicação ou qualquer dica do que aquilo significa. Claro que a gente pode teorizar sobre isso, que pode ser o fantasma do Jim querendo chamar atenção, alguma outra entidade ali, ou a própria Julie que viajou, né? Ou até o Ethan, né? Eu trouxe essa teoria que pode ser que o moleque, quando ele tem algum poder sobrenatural e quando ele tá estressado isso acontece. Tipo, não sei se você viu a série Magnus, né, e da Marvel, ele tem um poder que quando ele era criança ele acabava causando um caos ao redor quando ele estava estressado por conta do poder dele. Mas sobre isso o que eu mais gosto é ser a Julie ali fazendo Storywalk. De repente ela não pode aparecer fisicamente para as pessoas enquanto ela está caminhando pelas histórias, mas ainda consegue influenciar as coisas tocando nela. Não sei se essa teoria faz muito sentido porque a gente vê lá na temporada passada ela aparecendo pro Jim e o Jim consegue ver ela, né? Então assim, não sei se faz muito sentido ou sequer a gente vai ver explicação disso na próxima temporada. Outra coisa que jogaram na nossa cara e depois simplesmente ignoraram completamente foi o fantasma da Abby e o anel. Sim, é óbvio que a gente pode conectar isso com o fato de que o Henry está sendo manipulado da mesmíssima forma que a
que a Abby foi. Mas no final das contas, pareceu só mais um arco que não levou a lugar nenhum e só serviu pra gastar o tempo e ficar na mesma ali da série tentando quebrar o Boyd, tentar manipular a cabeça dele e coisa que a gente já vê há mais de uma temporada. Mortes, o inútil e o justificado. Mas a gente tem que falar também sobre um dos pontos mais complicados desse episódio, ou da série, enfim, nessa temporada, os personagens. A morte da Marielle ali foi muito triste, a cena com a Chris segurando ela nos braços foi de cortar o coração, mas no fim das contas foi uma das mortes mais inúteis de toda a temporada. Qual era o real propósito dessa personagem? Porque se você for parar pra analisar, eu não consigo pensar em nenhuma forma grandiosa que ela tenha contribuído para a história principal. Eu juro que ela só foi colocada ali para impedir que o Kenny e a Chris virassem um casal. Eu esperava muito mais, principalmente depois dela ficar presa na masmorra junto com o Randall e com a Julie. E minha expectativa sobre ela tinha aumentado muito depois daquele discurso enorme dela falando com a Chris, né, que tem um mal antigo que se alimenta do nosso sofrimento, ou se questionando o que acontece com as pessoas depois que elas morrem, mas, enfim, todo esse arco parece que não serviu pra nada. Até porque eu tinha esperança que a gente, com todo esse arco, né, da Marielle, a gente pudesse compreender quem de fato é o Martin, né? Aliás, eu tenho uma teoria muito boa sobre o Martin que eu vou soltar ainda essa semana pra vocês, então fiquem ligados aqui no canal, porque vocês vão bugar, tenho certeza. E já que a gente tá falando de personagem, eu preciso falar do Eldin, porque por mais que eu concorde com cada um de vocês, que ele foi sim muito burro de mostrar a foto pra Sofia, de não ter corrido, um cara enorme, poderia ter passado pra Clara muito fácil, mas eu sinto que a morte dele foi muito justificada, muito mais do que a da Marielle, por exemplo, porque como eu já falei aqui nos comentários com algumas pessoas, o Eldin já cumpriu o propósito dele na série como personagem. Ele estava envolvido em várias histórias que finalmente chegaram numa resolução, tipo a gravidez da Fátima, a manipulação da cidade, e um ponto gigantesco a favor do Eldin é que ele se recusou a fazer o acordo. Cara, eu não sei você, mas eu ali de frente pra Sofia, com certeza, mesmo que mentindo, eu faria o acordo na hora, só que tem muita coerência com um personagem muito religioso como Eldin não fazer um acordo com coisa ruim. Então foi um arco que teve início, meio e fim. Então, apesar de toda a burrice do personagem e também algumas conveniências do roteiro, eu acho que os roteiristas quiseram traçar um paralelo direto entre o Eldin e a Clara. Os dois foram colocados ali na mesma situação, mas depois de ver o estrago que ele já tinha causado, o Eldin aprendeu com o erro dele e não quis machucar mais ninguém, por isso ele se recusou. O desequilíbrio do tempo de tela. Mas sabe uma coisa que me incomodou e me fez pensar muito sobre essas mortes? Eu até gosto que a gente tenha visto a galera morrer, porque isso dá esperança de que vai sobrar mais tempo para focar nos personagens que realmente interessam, porque alguns dos originais foram reduzidos a quase nada. Pega a Donna, o Kenny, por exemplo, na primeira temporada eles eram absolutos, né? Tinha muito tempo de tela. A Donna tem uma base de fãs gigantescas. Quando eu soltei aqui, eu acho que é um dos vídeos mais vistos do canal aqui sobre a Donna, mas desde que a quarta temporada começou, parece que a importância dela simplesmente despencou. O mesmo vale pro Kenny também. A Patty teve mais tempo de tela no final da temporada do que os dois juntos. Como isso faz sentido? Pensando com cabeça de roteirista, eu até entendo que eles queriam mostrar a perspectiva de uma pessoa comum, né? Como alguém assim começaria a surtar e culpar o Boyd e o Jade, o que no fim leva o Jade a ser morto, sei lá. Mas mesmo assim, não soou muito esquisito o tanto de tempo de tela que a Patty ganhou simplesmente do nada. A promessa dos ossos e a recompensa mínima. E assim, cara, juntando todos esses pensamentos, eu percebi que o meu maior problema não é querer respostas imediatas. Eu não sou o tipo de pessoa que exige que tudo seja mastigado num episódio só, e eu quero que todos os mistérios ali se resolvam e tal. Eu sou o tipo de cara que gosto dos mistérios cozinhando em fogo baixo, mas eu sinto que a essa altura da história, a gente precisa começar a ter respostas mais concretas. E em vez disso, eles só jogam mais perguntas. A gente tá assistindo isso há 4 anos, falta só uma temporada pro fim da série e a gente não sabe sequer qual é o objetivo principal da série. A gente tem uma ideia geral do que é aquele lugar, mas os próprios produtores prometeram pra gente que no fim da quarta temporada a gente teria um entendimento muito bom do que tá acontecendo em Frão. Talvez eu seja burro, mano, de querer que as tramas principais finalmente se resolvam depois de todo esse tempo. Do jeito que as coisas estão, a temporada 5 vai ter um trabalho absurdo. E eu só espero que eles não tentem amarrar tudo com uma explicação mega genérica. Porque olha comigo o que rolou aqui. O foco principal dos últimos 5 episódios foi desenterrar os ossos, porque supostamente era assim que eles iriam voltar pra casa. Todo o planejamento, os esquemas da Sofia, tudo girou em torno disso. E aí eles simplesmente pegam os ossos, o Jade e a Tabitha ficam presos lá com os monstros e basicamente é isso.
A única coisa realmente significativa que a gente aprendeu é que os monstros não pisam na luz. Eu acredito que o terremoto estava ali para ajudar a Tabitha e o Jade. Eu não sei se são as crianças que causam isso, mas eu tô convencido de que foi para salvar eles, já que é a segunda vez que um terremoto tira eles do sufoco. Mas você não acha que a recompensa é muito pequena para 5 episódios inteiros de tela? A gente só ganhou um flashback de 10 segundos da Tabitha lembrando que a criança era a filha dela. Pelo amor de Deus, mano, quando eu vi eles presos naquela caverna parecida com uma prisão, eu jurei que a gente ia descobrir algo enorme. E eu sempre fui da teoria que era ali que as crianças ficavam antes dos sacrifícios. Lembra o menino de branco dizendo: as crianças nasceram no escuro e foram mortas no escuro. Eu achei que viria uma mega revelação sobre a câmara, que a gente ia ver um monte de flashbacks. Nossa, quando ela pegou o crânio na mão, falei, é agora que a gente vai ver a mulher colonial, é agora que a gente vai ver um monte de teorias da internet se concretizando na tela e não. Parece que tudo isso foi só para que a gente veja a Fátima virando monstro e protegendo eles. E saindo um pouco do roteiro aqui, eu não acho que a Fátima vai morrer agora. Eu acho que a gente vê ela na próxima temporada. Mas a grande dúvida é, se ela é um monstro agora, ela vai renascer se morrer? O que vocês acham? E só abrindo um parêntese aqui, eu acho muito que a Fátima, de fato, agora vai jogar do lado dos monstros, porque essa transformação vai mexer com ela de vez e eu acho que ela vai virar, infelizmente, uma criatura má, inclusive manipulando o Elgin pra finalmente, eu sei que eu não deveria desejar isso, mas finalmente a gente vê esse personagem chato demais indo de Vasco. O Lago das Lágrimas. E galera, se tem uma coisa que me frustrou mais do que tudo, a minha maior decepção disparada durante toda essa temporada foi o arco de Storywalking da Julie. Cara, sinceramente, me dá até nervoso de começar a falar disso pra eu não me irritar, mas, cara, essa foi a minha maior decepção disparada. Porque assim, eu não quero que vocês me entendam mal. A gente teve realmente alguns mistérios rolando ali sobre esse Storywalking durante a temporada, mas, cara, foi muito pouco. É um absurdo. Assim, a gente tinha muito a expectativa de ver pelo menos como que funcionava aquilo, qual era a engrenagem por trás, algum mistério, alguma coisa. Só que parece que eles vão deixar isso pra quinta temporada e eu espero que eles não corram com tudo, porque são muitos mistérios para eles resolverem em uma só temporada. A menos que a temporada tenha muitos episódios e muito tempo de tela, tipo episódios de 1h30. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Mas pra esse vídeo aqui não ficar só de reclamação, tiveram algumas coisas legais que eu gostei na temporada, principalmente nesse último episódio, né, da conversa final entre a Sofia e o menino de branco. Eu não esperava que eles fossem tão casuais um com o outro, né, mas isso prova de vez que o menino de branco é bom. Não sei por que a galera ainda duvida disso. Agora, os lados estão bem definidos, né? Porque é a guerra do menino de branco contra o homem de amarelo e o menino de branco ali parece estar otimista que dessa vez ele vai vencer. E aqui a gente linka algumas coisas, porque a gente descobriu que os ossos são vitais, mesmo sem a árvore, eles ainda podem escapar. A minha teoria é que eles precisam levar os ossos para o Lago das Lágrimas. Lembra quando falaram que o episódio 1 tem mais respostas do que a gente imagina? Lá, o primeiro episódio da série, a primeiríssima história que a gente escuta na série inteira é a Julie contando pro Ethan que os monstros mataram o Norman, e o Ethan responde que ela precisa trazer o Norman de volta à vida porque as fadas vieram do Lago das Lágrimas e iam reviver ele. Então pra mim tem coisa aqui. Então eu acho que é exatamente isso que vai acontecer com os ossos e as crianças. Uma vez que os ossos forem colocados no lago, as crianças vão ressuscitar, levando a maldição do lugar. E é por isso que a árvore era tão importante. Ela era o atalho que eles poderiam usar para chegar no lago. Agora que eles cortaram a árvore, eles vão ter que pegar uma outra rota e provavelmente mais longa. É a mesma lógica da Tabitha. Ela entrou na árvore e saiu direto no farol, um caminho mais fácil, enquanto o Boyd e a Sarah pegaram o caminho a pé, um caminho longo e terrível. Os dois caminhos levaram para o mesmo lugar, mas um é muito mais perigoso do que o outro. E galera, eu poderia ficar aqui horas e horas nesse vídeo falando de coisas que me irritaram demais na temporada, coisas que não fizeram sentido, algumas coisas sim que eu gostei, mas pra encerrar, eu gostei muito da cena do Henry e do Victor, né? Na verdade eu gostei muito do arco do Henry e do Victor durante essa temporada, embora eu pensei que eu ia ver mais do Victor, ia ver uma participação maior do Victor, tinha uma expectativa pra isso, mas enfim, não rolou. Também a gente teve a resposta final ali sobre os talismãs, né? Ver a Sofia jogando eles nas árvores mágicas ali, prova com segurança que foi ela quem colocou os talismãs ali na caverna, aquela mesma caverna que em outras temporadas a gente vê o Boyd achando os talismãs. Então
então isso meio que é um paradoxo de bootstrap. Enfim, achei bem legal isso. Já ao lado da tempestade e o fato do dia virar noite e depois virar dia instantaneamente de novo, eu simplesmente achei muito confuso. Foi mais um daqueles momentos que levantaram mais perguntas do que respostas. No fim das contas, eu dou nota 5 de 10 para essa temporada. Foi uma temporada, por um lado, boa, porque a gente viu algumas boas atuações, como por exemplo da atriz da Sofia, a gente viu uma entrega muito legal da Christie no último episódio, mas definitivamente foi a mais fraca de todas. Talvez os roteiristas tenham feito isso de propósito, usando como uma temporada de preparação pro grande finale, sabe? Guardando algo absurdo pra quinta temporada. Eu prefiro pensar assim, cara, eu quero muito que essa série dê certo e que entregue um final pra gente digno de tantas teorias que a gente já trouxe aqui no canal e que os fãs fazem há muitos anos. Mas agora eu quero saber de vocês nos comentários, que nota você dá de 0 a 10 pra essa temporada? Coloca aqui embaixo também uma coisa que te irritou demais, de que você falou assim, eu não vou ver mais essa série. Coloca também se você gostou muito, coloca alguma coisa que você gostou demais, você falou assim, não, Ronald, vale a pena isso, não tem problema a gente discordar, a gente debater aqui nos comentários, lembrando que eu respondo todo mundo, e deixa aquele like que ajuda demais, e principalmente, pessoal, queria fazer um apelo especial aqui pra você que chegou até o final do vídeo, deixa o hype, mano, é o botãozinho que aparece no celular depois que você dá o like, porque esse hype ajuda demais a impulsionar os meus vídeos na plataforma. Lembrando que eu fiquei um tempo sem postar vídeo por causa do meu pai que faleceu, e agora comecei a postar vídeos de novo e a plataforma ainda não está entregando os meus vídeos. Outra coisa é que tem muita gente que se inscreveu no canal, mas está vendo lá que tá desinscrito, não sei por algum motivo da plataforma, ou também não estão recebendo os meus vídeos. Se esse for o teu caso, cara, confere aqui embaixo se você já tá inscrito, se a tua inscrição tá garantida mesmo, ou se porventura o YouTube tirou a tua inscrição, porque isso vai me ajudar demais, tá bom? Então a gente vai se falando, ainda vou soltar muito mais vídeo, tem uma teoria muito bacana sobre quem é o Martin pra sair, não perde por nada, valeu, a gente se vê num próximo vídeo, fui!